Ficaram numa sala fechada por mais de 10 horas, sem comer e sem beber água. Eles não podiam usar o celular, mas por um telefone público, contaram não saber os motivos da retenção. É horrível, eles xingam a gente, falam obscenidades para as mulheres, o fato de ser mulher e ser jovem influencia, mas nós temos idosas aqui, nós temos crianças, de ontem para cá já foram 126 pessoas, delas pelo menos 60% são brasileiros. E ninguém passou, eles têm uma ordem para não deixar nenhum brasileiro passar. Pedro Luiz e uma colega estavam numa conexão e deveriam ir para um congresso em Portugal. Mas, segundo os pais dele, o estudante foi mandado de volta ao Rio de Janeiro. O desrespeito, ao cidadão brasileiro foi o mais absoluto, o mais radical. Em 2007, a Espanha endureceu as regras para a entrada de estrangeiros no país. A medida atingiu em cheio os turistas brasileiros. A média de recusados por dia, que era de 6 a 2 anos, saltou para 15 no mês passado. São pessoas que não chegam sequer a sair dos limites dos aeroportos e, na maioria das vezes, voltam ao Brasil trazendo na bagagem histórias de intransigência e humilhação. Abner conta que em janeiro ficou por mais de 24 horas retido no mesmo aeroporto de Madrid, junto com a mãe e o filho de 11 anos. Ele foi preso num local com vidros blindados, com 3 guardas vigiando 24 horas, com turno, armados, com cacetetes e com a pistola de choque. Aí começou a humilhação do tipo assim, que eu era pobre, que eu tava pra lá pra virar garota de programa. Nada justifica tamanha grosseria com os brasileiros e isso que está acontecendo tem uma razão política que eu já vou explicar para vocês. Se em 2006 a Espanha devolvia, em média, 20 brasileiros por mês para cá, que não podiam entrar na Espanha e voltavam para o Brasil, no ano passado esse número subiu para 261 brasileiros devolvidos por mês lá da Espanha de volta para o nosso país aqui. E no final da noite de ontem, a Polícia Federal Brasileira impediu a entrada de 8 espanhóis no país, aqui. Eles chegaram em Salvador por volta das 9h30 da noite e 2 horas depois embarcaram de volta à Espanha. Os 5 homens e as 3 mulheres foram barrados por falta de documentação e por não terem dinheiro suficiente para ficar no Brasil. A Espanha é o país que mais deporta brasileiros. Em segundo lugar vem os Estados Unidos. Na lista dos recusados pela Inglaterra, os passageiros do Brasil estão em primeiro lugar. De cada 100 brasileiros que chegam à Inglaterra a trabalho ou passeio, 3 são barrados nos aeroportos. Mesmo sem precisar de visto para ficar até 6 meses em território britânico, quase 5 mil brasileiros foram mandados de volta em 2006. Os paquistaneses ficaram em segundo lugar na lista dos mais rejeitados. Foram 2.035 deportações. Muitas vezes o serviço de imigração alega que o turista não tem dinheiro suficiente para a estadia na Europa, embora não haja um valor definido. Para analistas, a política de rejeição tem a ver com uma estatística alarmante. Cerca de 53% dos brasileiros em Londres estão em situação irregular, o que levou o governo a intensificar a fiscalização. As empresas que forem flagradas dando emprego a imigrantes ilegais pagam uma multa de 10 mil libras, ou seja, cerca de 35 mil reais por funcionário irregular. E os donos ainda correm o risco de ir para a cadeia. Sabe aquele garoto de 8 anos que passou na faculdade, no vestibular para direito, mas foi impedido, se matriculou, mas não vai poder fazer a faculdade? O João Vitor Portelinha de Oliveira? Eu quero dizer a todos que o garoto está com a gente aqui, seus pais também, ao vivo no nosso estúdio, e já já nós vamos conversar com ele. Antes eu quero apenas arredondar essa história dos brasileiros que estão voltando da Espanha, porque não podem entrar no país lá por causa desse rigor todo. Eu quero dizer em primeiríssimo lugar que essa é uma questão política, porque o primeiro-ministro da Espanha, o José Luís Rodrígues Zapatero, está sendo pressionado pela oposição, que acha que o governo está dando muita liberdade para os imigrantes, inclusive os ilegais, está tendo um gasto muito grande em todas as áreas públicas com eles. E aí, essa história de aumentar o rigor na entrada dos brasileiros e pessoas de outros países também, e impedir que elas entrem lá na Espanha, já é a resposta do primeiro-ministro a essa chiadeira geral da oposição. Mas, repito, nada justifica tamanha grosseria com brasileiros que, até provem o contrário, estariam indo lá para estudar, para trabalhar e para passear. E acho até
acho até que nós aqui não devíamos pagar com a mesma moeda, não. Essa é uma questão diplomática e tem que ser resolvida com diplomacia, na conversa. Agora, grosseria, não. Agora sim, vamos falar sobre o garoto João Vitor Portelinha de Oliveira, que com apenas 8 anos conseguiu passar